Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e hoje eu quero falar com vocês e perguntar o que está acontecendo com os nossos pregadores. E quando eu digo os nossos pregadores, os pregadores da igreja cristã como um todo, tá? Então, eu peço que você se inscreva nesse canal, nos acompanhe até o final, que eu estarei comentando sobre isso, tá? Sobre o problema que o púlpito cristão está enfrentando nos últimos anos. Então, na página inicial do canal você encontra um curso de teologia. Caso queira conversar comigo, meu telefone se encontra no meu Instagram. E caso queira fazer alguma doação, meu e-mail está aqui, que é uma chave Pix, ou você pode entrar em contato comigo, meu telefone também é uma chave Pix. Vamos a mais este vídeo. Essencialmente, o que eu venho falar isso? Muitos pastores, e quando eu digo muitos, são muitos mesmo, muitos pastores estão tendo um mau hábito de subir no púlpito e ficar contando história da própria vida. Sabe assim, o cara chega lá e começa a contar um monte de história. Teve um sermão que eu assisti, que no sermão o cara contou 3 histórias da vida dele. 3 histórias da vida dele. E aí você para e pensa e fala, pô, o cara fez teologia. O cara não é alguém burro, não é alguém iletrado. Não estou falando assim de pessoas, sei lá, nível pastor Anadir, pessoas que não têm instrução. Não estou falando disso. Estou falando de um cara que saiu da vida dele, da casa dele, foi fazer teologia de maneira integral, e aí o cara vem, me sobe no púlpito e conta a história da vida dele. O cara tem mestrado, sei lá, doutorado, e o cara me conta a história da vida dele, meu irmão. Eu acho que isso é o maior absurdo e essa é a maior afronta que um pregador pode fazer com o seu ouvinte. E aí você fala, por quê, Adolfo? Talvez você não esteja sendo arrogante. Não, não estou sendo. Não estou sendo, porque quando você sobe no púlpito da igreja, seja você que assiste esse vídeo, você pastor, você pregador leigo, você tem que entender uma coisa. Você subiu lá para falar da palavra de Deus. Você não subiu lá para falar da sua vida. Se eu quisesse, ouvinte, quisesse saber da sua vida, sabe o que eu faria? Eu te seguiria no Facebook, eu te seguiria no Instagram, eu te seguiria na sua rede social, como YouTube, alguma coisa assim. Agora, se eu sair da minha casa, sentei na igreja, você saiu da sua casa, às vezes pegou um ônibus, saiu de carro, pegou sua moto, né, atravessou a rua, foi a pé, sentou lá na igreja, você foi lá para ouvir a palavra de Deus e não a história da vida das pessoas. Então eu acho que isso é a maior afronta que qualquer pregador pode fazer para o seu ouvinte. Entende? É a maior afronta que a pessoa pode fazer isso. É o maior desrespeito para com Deus, para com a igreja e para com o ouvinte. Porque assim, eu não estou pedindo que o cara, todo sermão dele, ele faça uma exposição doutoral sobre um tema bíblico. Não estou pedindo. Não estou pedindo isso. Já ouvi muitas pessoas leigas que não têm um conhecimento tão profundo de teologia me ensinarem coisas fascinantes sobre a Bíblia. Mas foi sobre a Bíblia e não sobre a vida delas. Não sobre a vida delas. Porque a sua vida não é tão interessante assim. A sua vida não está acima da palavra de Deus. A sua vida não está acima da questão doutrinária da igreja. E olha o que eu acabei de afirmar. Por quê? Pegue a sua igreja. Quando foi a última vez que falaram sobre um tema doutrinário? Hã? Não. Os pregadores, ultimamente, têm feito o quê? Sobe no púlpito e conta uma história da própria vida. Eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Tem uma área da teologia chamada homilética. O que é homilética? Qual é a diferença entre a homilética e a exegese? Você tem a hermenêutica, a exegese e a homilética. Você tem essas 3 palavrinhas. A exegese é um trabalho que você faz assim. Você pega o texto bíblico e você explica ele para si mesmo. Então, você estuda o texto para si mesmo. Entendeu? A exegese é o processo de interpretação que você faz não para outras pessoas,
mas você faz uma explicação, uma análise exegética, um estudo exegético para si mesmo. Você tem a hermenêutica, que ela é assim, ela pega a explicação, você pega o texto e contextualiza para um público mais geral. Então a hermenêutica, você pega o texto, o mesmo tema que você pegou da exegese, até o mesmo estudo, e você tenta adaptar ele para uma explicação para um público geral. E a homilética é a arte de pegar o processo exegético e o processo hermenêutico e explicar para o público. Entendeu? Você pega como orador aquele estudo que você fez exegético, hermenêutico, e leva para o público. Um público que às vezes é mais leigo, mais iletrado, com menos conhecimento. Então você tem esses três, não são 3 passos, são 3 áreas diferentes, 3 formas de analisar o texto diferente. Exegeticamente, para si mesmo. Hermeneuticamente, para um público maior. Você se preocupa em tentar sistematizar para um público maior. E a homilética é o ato de levar isso, é o ato de falar. Entendeu? O que acontece? Muitas vezes, o texto, o pregador, ele utiliza, dentro de das ferramentas da homilética, é você contar uma história da própria vida, para ela servir de ponte ou de analogia, porque o texto bíblico diz. Preste atenção. O ato de contar a história da própria vida, dentro da homilética, utilizada corretamente, ela é uma ferramenta, ela é uma ponte, ela é tipo um cordão, uma corda, que vai ligar o público-alvo com o texto bíblico. Por quê? Por exemplo, um estudioso, uma pessoa que gosta de estudar mais a Bíblia, por exemplo, uma pessoa como eu, ou como você que está assistindo esse vídeo, que estuda mais profundamente, muitas vezes, dependendo do jeito que a gente passa o tema, a pessoa ela pode olhar de maneira arrogante. Às vezes uma postura mais firme, ela pode falar, pô, esse orador está sendo arrogante. Pode acontecer, pode se passar essa impressão, acontece. Só que quando o orador ele conta uma história da própria vida, isso quebra um pouco esse preconceito. A pessoa ela entende e fala, não, peraí, o cara ele é uma pessoa letrada, é uma pessoa que está num nível acima de estudo, mas ele está explicando, ele está contando por causa dessa cena. Então aí o cara conta a história da vida dele, e isso serve como um fio que liga, essa corda que liga o seu público com você. E essa é uma ferramenta importante, muito interessante de ser utilizada pelo orador. Você que assiste esse vídeo, você que costuma pregar, é importante saber disso. É por isso que os grandes oradores utilizam dessa técnica. Porém, abusar demais dela faz com que você não suba no púlpito para falar do texto bíblico, fazer uma exposição centrada na Bíblia e passe a fazer uma pregação centrada em você mesmo. Por quê? Pensa bem, tá? Vamos pegar um pastor que tenha seus 30, 35 anos de idade, que já seja pastor há 10 ou há 20 anos, ou até aquele pastor lá que tem 40 anos, 50 anos, que ele já tem 20, 30 anos de ministério. Pô, esse cara tem muita coisa para contar pra gente. Então, muitas vezes, o cara ele acaba querendo compartilhar isso, só que, se você compartilhar a sua experiência pessoal afastada da Bíblia, não tem por que a gente ir na igreja. Eu te ligo. Porra, pega o telefone aqui. Ô, pastor, me conta a sua história aí, bichão. Quero saber mais. Né? Não preciso ir para a igreja, eu faço uma ligação. O cara, sabe, assim. Então, a pessoa ela tem que entender que o local que ela está, que é um púlpito, ele tem que ser usado para se pregar o quê? A Bíblia, as Sagradas Escrituras. E que você pode, num momento, então vamos supor, o sermão tenha 25 a 30 minutos. 30 minutos. Se você contar uma história da sua vida que não passe de 1 minuto, talvez 2, ok. Vou contar uma experiência aqui. O cara passou 2 minutos falando sobre a experiência que ele teve. Meu amigo, tá dentro. Os outros 28 minutos você utiliza para falar do texto bíblico. Agora, tem muita gente que utiliza 28 minutos para contar da história da vida dela e 2 minutos para explicar o texto bíblico. E aí tá errado. Por quê? Porque você sai de uma
de uma exposição que é para ser centrada na Bíblia, de um momento que é para ser centrado na Bíblia, e você centra em você. Então, por exemplo, nesse exato momento aqui que eu gravo esse vídeo, a explicação ela está centrada em mim. Ok, mas pô, eu não estou num púlpito de uma igreja, eu estou em casa, no meu escritório, então eu posso, sei lá, até aqui, contar uma história da minha vida que não vai dar problema. Que não é problema, por quê? Porque eu não estou tratando de salvação de pessoas. Eu estou aqui num vídeo casual, né, do YouTube, conversando com vocês, batendo um papo. Só que essa postura que eu estou tendo aqui, eu não posso ter a mesma postura numa igreja com 100, 150 pessoas, ou 10 pessoas me escutando. Ou uma pessoa me escutando, ou duas pessoas me escutando. Não, se eu estou no púlpito de uma igreja, não é para ser centrado em mim, mas sim centrado nas escrituras. Nas escrituras. O sermão, a pregação, ela tem que ser centrada nas escrituras. Porque senão a pessoa ela entra vazia e sai vazia. Senão a pessoa ela entra com uma impressão da igreja e sai com outra impressão. Entendeu? Já aconteceu muitas vezes de eu chegar, por exemplo, eu odeio ouvir psicólogo. Eu odeio ouvir psicólogo. Assim, a definição de inferno para mim é ouvir um psicólogo por 40 minutos no púlpito de uma igreja. Porque é horrível. Porque o psicólogo ele vai falar de um monte de coisa, um monte de historinha, e explicar o texto bíblico, ele não vai. E olha aqui, se você usar a metodologia psicológica para falar dos temas bíblicos, meu, Caim, Abel, Davi, Jonatas, Saul, Esaú, né? Pô, imagina, uma análise psicológica acerca da pessoa de Saul, o contexto em que ele se encontrava, né? Olha que legal, né? Pô, olha o que eu tô falando. Eu não sou nem psicólogo, mas olha o que dá pra fazer. Mas não, o que os caras vão fazer? Vão ficar contando historinha, família. Não tô dizendo que esses temas não sejam importantes. Mas eu já vi uma pessoa formada em psicologia subir no púlpito de uma igreja e ficar 40 minutos falando de futebol. Não, porque o homem gosta de ir jogar futebol. Futebol na quinta-feira à noite. Maluco, o que eu tenho a ver com isso se o irmão da igreja gosta de ir jogar futebol? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não gosto de futebol. Ele gosta? Parabéns, amém. Eu gosto de estudar grego, eu gosto de estudar hebraico, eu gosto de estudar história. Eu gosto de gravar vídeo pro YouTube. E só por causa disso, eu sou obrigado a ouvir um pregador, um orador. Né? Pregador não é, né? Um orador, 40 minutos ficar falando sobre isso por causa de relacionamento. E texto bíblico que é bom nada. Ah, pelo amor de Deus. E aí a gente volta pro pastor. A gente volta pro pregador. Muitas vezes a pessoa ela passou tanto tempo pregando, tá tanto tempo na igreja, que ela se esqueceu de uma coisa. Que sempre que você estiver envolvido com religião, a escritura tem que ser central. Eu não me incomodo se você seja uma pessoa mais religiosa, não me incomodo se você é uma pessoa menos religiosa, não me importa. Só que uma coisa é fato. Nós estamos unidos através de uma coisa. O quê? As Sagradas Escrituras. A Sagrada Escritura. Subiu no púlpito, tema é bíblico. Falou na lição da escola sabatina, da escola bíblica, tem que ser bíblico. Ah, mas, por exemplo, você pode usar outras histórias como analogia? História do Brasil, história do mundo. Cara, o pregador ele pode utilizar. Tem várias ferramentas que ele deva utilizar. Mas ele tem que usar com certa medida. E contar a história da própria vida é uma ferramenta importante, muito poderosa, mas ela deve ser usada comedidamente. Comedidamente. Com muita cautela, com muito pouco tempo. O cara ele não tem que ficar colocando detalhe da própria vida. O cara tem gente que vai subir no púlpito, pregadores, né? Pregadores não, oradores, que sobem no púlpito e começam a falar, que você sabe dos problemas pessoais dele com a mulher dele, meu irmão. Pô, ó, tem minha esposa aqui, ela me acompanha desde o início do YouTube. Ela tá aqui comigo, ela sempre tá ouvindo o que eu tô falando. Eu fico contando os meus perrengues aqui, que eu tenho? Não. Por que não? Porque isso não convém. Não convém pro foco desse canal. Não convém eu subir num púlpito e falar a mesma coisa. Não convém. Ah, mas o meu sermão é sobre família. Se é sobre família, existem muitas famílias problemáticas dentro da Bíblia. Ok? Não a sua. Se você acha que só a sua família é problemática ou que ela deva ser um exemplo de família, parabéns. Mas vá pro quinto dos infernos você, seu orador desgramado. Porque, para mim, a Bíblia é o foco. Ok?
Então, você pode achar ruim do que eu estou falando, se você cometeu esses erros, se você comete esse erro de ficar contando a história da sua própria vida, ano de 2024, por favor, não faça isso mais. Não faça isso mais. Comece o ano, termine o ano falando de Bíblias, de Sagradas Escrituras. Ok? E se você é pastor, se você é um líder espiritual, a mesma coisa. Texto bíblico. Texto bíblico. Bíblia. Somente Bíblia. É disso que o povo carece. É disso que o povo carece. Né? Apocalipse 1:3 fala: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Tem um provérbio que diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Cara, é Sagrada Escritura. É Sagrada Escritura. É Sagrada Escritura. É Bíblia na veia. Ou a sua vida é mais santa do que a vida de Jesus. A sua vida é mais santa do que a vida de Paulo. Ou a sua vida é mais poderosa, mais isso, mais aquilo, do que consta em Atos. Se for, meu irmão, parabéns. Mas, ó, mesmo assim eu quero saber de Bíblia. Ok? E o teu público quer saber de Bíblia. A tua igreja quer ser fortalecida pela Bíblia, não pela sua vida. Ok? Um abraço. Deus abençoe vocês. E se gostou, se você tem dificuldade de fazer sermão, alguma coisa assim, de estruturar um bom sermão, primeiro conselho, estude muito a Bíblia. Segundo conselho, faça o curso de teologia na página inicial desse canal. Pagamento único, super acessível. Custa menos do que uma Bíblia de estudo. Talvez custe o mesmo ou talvez menos do que uma Bíblia de estudo. Perfeito? E deixa eu ver. E é isso aí. Um abraço. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Caso queira fazer algum curso aprovado pelo MEC, se inscreva no canal do Dr. Severino Breda, Direito e Teologia. E é isso aí. Um abraço. Fui.